Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo. Vou ler os dois versos que nós estaremos considerando agora à noite, versículo 6 e versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez. O Senhor nos tem dado esse privilégio de estarmos na tua presença, na comunhão dos santos, para te adorar, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque nós falhamos e suplicamos o perdão que vem do Senhor, para que o Senhor receba essa adoração e esse culto. Abençoa a pregação, Senhor, da tua palavra, esses dois versículos que o teu Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever, e o teu Espírito também tem trazido até nós na tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa dádiva. Sê conosco, abençoa todos aqui presentes, abençoa aqueles que nos visitam, que o Senhor fortaleça os teus servos e aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que recebam o poder do alto. Que o teu Espírito Santo, Senhor, alcance os perdidos e traga salvação esta noite. Abençoa também, Senhor, os irmãos e as irmãs que não podem estar conosco, porque ficaram em casa, doentes ou com filhos enfermos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor dê a paz a eles, Senhor, consolando o coração deles, confortando a sua alma. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém. Irmãos, uma pergunta que eu faço é: como anda a sua vida cristã? Na vizinhança, na universidade, no trabalho, na escola, onde você estuda. Em outras palavras, como você tem desenvolvido o dom que Deus lhe deu? Porque todos nós, como vamos ver, recebemos sim o chamado do Senhor e um dom do Senhor. Disso trata o apóstolo Paulo nesses dois versículos que nós estaremos considerando a partir de agora, com a graça do Senhor Deus. Eu quero considerar esses dois versos sobre esse tema, o dom de Deus. De primeiro, Paulo, no versículo 6, diz a Timóteo que deve reavivar o dom que Deus deu a ele. E no versículo 7, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz a Timóteo que ele não se acovarde diante do seu ministério e dos desafios do seu ministério pastoral na igreja de Éfeso. Paulo começa agora, irmãos, depois de ter tratado os 5 primeiros versos, ter tratado nos 5 primeiros versos do prefácio e apresentado a gratidão do Senhor pela vida de Timóteo, também pela sua própria vida, pelo seu ministério apostólico, Paulo então começa agora a tratar dos assuntos que ele tem em mente, que dizem respeito ao ministério do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso. Eu tenho dito aos irmãos que, a semelhança do que fizemos na primeira carta, que embora a exortação e o ensino seja diretamente, o ensino diretamente escrito ao pastor Timóteo, essas verdades não dizem respeito apenas a pastores, mas a todos os cristãos, a todos os crentes. Então, Paulo começa, o verso que temos aqui, esses dois versículos, da porção que escolhi para considerar com os irmãos, ele começa dizendo, por esta razão. A razão se encontra exatamente nos versículos que nós já consideramos, isto é, os 2 primeiros versos e os versos seguintes, 3, 4 e 5. Porque no primeiro verso, Paulo apresentou
do seu apostolado, como ele comumente faz na introdução das suas cartas. Diz que o apostolado dele é da parte de Deus, ele é apóstolo de Cristo Jesus, a autoridade do Senhor, que o havia chamado para a promessa da vida, para que ele viesse a promover e pregar e anunciar a promessa da vida, e vimos que é a vida eterna, porque esta vida está em Cristo Jesus, no versículo 1. Então, Paulo é um apóstolo designado por Deus, chamado por Deus, designado por ele para a promoção do reino, e agora, especificamente nessa carta, para encorajar Timóteo, a quem ele chama de amado filho, por quem ele orou no final do versículo 2. Então, vejam, Paulo é apóstolo, comissionado por Deus, chamado por Deus, apóstolo de Cristo, que está encorajando o jovem Timóteo, pastor Timóteo. Não apenas isso, mas Paulo fez referência nos versos 3, 4 e 5 acerca da condução de Deus da sua vida como apóstolo, já visto que Deus havia dado a ele antepassados crentes, né, crentes em Deus, apesar de judeus, mas conheciam, eram daqueles judeus que Deus havia guardado, porque tinha o propósito de alcançá-los, a ponto de influenciar a vida de Paulo nas verdades de Deus contidas no Antigo Testamento. E Paulo disse ainda, eu lembro, Timóteo, da tua fé, das tuas lágrimas. Então, o Deus que operou em mim, com os antepassados que ele me deu, tem operado em ti também. Timóteo, tem operado em você, de tal modo que eu vejo que a operação de Deus ocorreu por meio da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Então, vejam, Paulo tem em mente as realidades espirituais. Ele diz, por esta razão, essa é a razão dos versículos que nós vamos considerar agora, por essa razão, Deus está agindo na vida de Paulo, Deus está agindo na vida de Timóteo. E então ele diz, por esta razão, e ele escreve o verso 6, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Admoestar é fazer lembrar. Paulo, nós vimos domingo passado, que Paulo trouxe à memória, prestei um versículo lá de Lamentações, Paulo trouxe à memória aquilo que podia lhe dar esperança, uma vez que ele está enclausurado, sozinho. Então ele lembra de Timóteo. E agora ele diz, olha, Timóteo, eu quero que você lembre, eu quero que você traga à memória o que Deus tem feito na sua vida. E ele diz, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Reavivar, irmãos, é ter a mente inflamada. Paulo está falando da mente de Timóteo, eu quero que você lembre, não é? Eu te admoesto que tu te lembres disso. Eu quero que a tua mente seja inflamada, ou que ela seja acesa por fogo. Paulo está falando de fervor, Paulo está falando de defender as verdades do Evangelho, né? Especificamente aqui o dom de Timóteo, do jovem Timóteo. Só que esse reavivar aqui, ou acender com fogo, ou inflamar com fogo, não diz respeito a uma ação de acender o fogo como nós conhecemos hoje com fogão ou com isqueiro. Apertamos lá no botão, que tem automático, acende o fósforo, e o fogo fica ali constante. O fogão não existia na época, o isqueiro muito menos, e o que Paulo tem em mente aqui é a necessidade que se tinha de sempre manter o fogo aceso. Para aqueles que gostam de fazer churrasco, é a figura exata. Então, se você acende o fogo ele tende a apagar, e você precisa colocar mais brasa, você precisa colocar mais brasa, você precisa abanar, para que então o fogo permaneça sendo reavivado. Essa é a figura que Paulo tem quando diz a Timóteo, Timóteo, que você reaviva o dom que Deus deu a você. Percebam desde já, então, que é necessário sim, irmãos, para que nós venhamos a desempenhar o nosso papel ou desenvolver o dom que Deus nos deu, é necessário sim manter o dom aceso. Porque não que Deus não tenha poder de manter a realidade espiritual na qual Ele mesmo nos conduziu como seu chamado, mas é que ainda nós estamos neste mundo. E ainda temos a natureza pecaminosa, e ainda há Satanás que luta contra as verdades de Deus. Então, embora Deus tenha nos abençoado, embora Deus tenha nos dado dons, se nós não vigiarmos, se nós não nos estimularmos uns aos outros, se nós não
trouxermos à memória a tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, nos chamando para o ministério, a tendência é que haja um esfriamento, como há um esfriamento, né, em muitas igrejas, como há um esfriamento na vida de alguns cristãos. Quem nunca ouviu, o tempo passado como era bom, porque naquela época era bom, e o choramingo do passado, porque aquilo era bom, e só vive do passado. Como se não houvesse mais bênção de Deus agora. Como se Deus não nos estivesse ainda abençoando para que nós viéssemos, para que nós venhamos então a agradar a Deus e servir a Deus. Paulo diz, Timóteo, reaviva o dom, Timóteo. Não deixe que o dom se apague. Não deixe que o teu fervor diminua. Os irmãos lembram do contexto. Paulo está preso. Para Timóteo não é fácil. Um jovem pastor que acaba de não ter mais o seu tutor, que era o apóstolo Paulo, que era aquele homem que tinha dado exemplo a Timóteo, que amava Timóteo, que dava bom testemunho acerca daquele jovem. Paulo está preso. Paulo está prestes a morrer. Naturalmente, Timóteo iria diminuir o seu fervor. Naturalmente, Timóteo tinha a tendência a diminuir o seu prazer de servir a Deus. Que dom Deus havia dado a Timóteo? Timóteo é pastor. Timóteo foi chamado pelo Senhor Deus ao ministério da palavra, ao cuidado pastoral na igreja de Éfeso. Esse é o dom dele. A isso Paulo se refere quando diz reaviva Timóteo, o dom que você recebeu de Deus. E aí Paulo ainda encoraja mais Timóteo, porque Paulo diz assim, reaviva o dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Paulo ali faz o que todo tutor amoroso faz, encoraja o seu aluno. Ele está fazendo ali o que todo pai faz com seu filho, quando ele está desanimado, encorajando Timóteo, para que ele não desista, para que ele não pare. Lembra que domingo passado eu disse que a alegria de Paulo era ver que o evangelho ia permanecer sendo promovido. Ele estava preso, mas ele lembrava de Timóteo, ele lembrava das verdades do evangelho que Timóteo havia aprendido, e ele então se alegrava com aquilo. Aquilo trazia regozijo ao coração de Paulo, porque o evangelho não ia terminar, o evangelho ia permanecer sendo promovido, apesar da morte iminente do apóstolo Paulo. Ele havia discipulado Timóteo, e Timóteo ia continuar, então, o chamado do Senhor. E Paulo diz, reaviva, Timóteo, o dom que você recebeu de Deus pela imposição das minhas mãos. No capítulo 4, no versículo 14 da primeira carta, que nós já estudamos, uma palavra semelhante, Paulo havia dito a Timóteo, quando disse, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Alguns estudiosos querem discutir se a imposição das mãos foi de Paulo ou foi do presbitério. Isso é irrelevante. Provavelmente Paulo estivesse presente na hora da ordenação de Timóteo, ou é possível ainda que de forma extraordinária, o Espírito Santo, o dom de Deus, tenha descido sobre a vida de Timóteo naquele momento da ordenação, capacitando para o ministério pastoral. Eu disse, esse é o dom de Timóteo, irmãos. Mas para nós não ficarmos só aqui, para já aplicarmos a nossa vida, todos nós somos chamados por Deus. Uma vez que Deus nos alcançou com a pregação do seu evangelho, uma vez que Deus nos presenteou e nos outorgou o seu Espírito Santo, nos santificando, nos dando a ousadia e nos habilitando para realizar a sua obra, então todos os cristãos, sem exceção, têm um chamado da parte de Deus. Afinal de contas, se os irmãos lembrarem, a palavra eclesia, que é a igreja, um dos sentidos dela é chamado para fora. Então, chamado para fora do mundo, chamado para ir ao mundo, pregar o evangelho. Então, é um chamado. Todo cristão tem um chamado da parte de Deus com vistas à sua vida cristã, o desempenho do ministério cristão. Não necessariamente pastor da igreja. O dom de Timóteo era ser pastor. Deus chama pastores, mas nem todos são chamados ao ministério pastoral. Mas todos têm dom. E isso a Bíblia mesmo
quem afirma. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele trata dos dons, no capítulo 12, irmãos podem abrir a Bíblia para acompanhar, e é um texto muito conhecido nosso, Paulo está falando acerca dos dons espirituais que Deus entrega à igreja. Eu lembro que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada por Deus no que diz respeito aos dons espirituais. E aí no versículo 4 do capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E no versículo 31, ele diz, procurai com zelo os melhores dons. Dom é graça. Dom é algo que nós recebemos da parte de Deus. E o Senhor, na sua providência soberana, havia chamado Timóteo para o ministério pastoral. Timóteo enfrentava não apenas os problemas da igreja de Éfeso, os ensinos errôneos da igreja de Éfeso, aqueles que queriam se passar por líderes na igreja de Éfeso. Ele enfrentava os pecados da igreja de Éfeso, mas ele também tinha que lidar com a sua própria fraqueza. Dizem os estudiosos que Timóteo era um rapaz tímido. Então ele teria também que lutar contra essa timidez, né, que parecia ser uma timidez normal, não uma timidez temerosa. Talvez fosse também. Alguns dizem que Timóteo tinha essa tendência exatamente pela exortação do versículo 7, que nós temos aqui. Porque Paulo diz, versículo 6, por esta razão, pois, vimos a razão, Deus tem trabalhado Timóteo na tua vida, eu te admoesto, digo que você traga à memória, né, o seu dom e continue colocando brasa para que o dom não se apague. O dom que Deus te deu por imposição das minhas mãos. E aí no verso 7 ele diz, porque Deus não nos deu a razão de Timóteo lutar para que o seu dom permanecesse fervoroso. Paulo diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra espírito tem muitos e muitos significados no Novo Testamento. Mas ele fala de Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, o espírito que Deus tem dado a Timóteo é o mesmo espírito que Deus tem derramado na vida de todo cristão, que é o espírito do próprio Deus, que é o Espírito Santo. Porque aqui Paulo faz referência, irmãos, a um poder que eleva o ser humano ao plano espiritual. Paulo se refere aqui a um poder que não está à vista do homem natural. Então ele se refere de fato à ação poderosa do Espírito Santo na vida de Timóteo quando o chamou para o ministério pastoral. Esse é o Espírito Santo que Deus entrega a todos os crentes, com vistas à promoção do seu reino, com vistas à santificação da vida. É um poder que não pode ser visto com os olhos naturais. É um poder, como eu disse, que eleva o ser humano deste mundo aqui para um mundo superior, para uma realidade espiritual superior, que é a vida com Cristo, que é a vida de desempenho do ministério cristão. E claro que esse poder, por fugir dos olhos humanos, ele não está sob o controle do homem, do ser humano. Não. O poder é vindo de Deus. É por isso que Paulo está motivando Timóteo, dizendo, Timóteo, o poder é do alto que vem. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Covardia aqui é medo. É uma timidez que leva a pessoa a sentir vergonha. Por isso que no versículo 8, nós poderíamos continuar, eu quis me deter só nesses versos 6 e 7, mas no versículo 8 ele vai dizer, não te envergonhes, portanto, do testemunho
de nosso Senhor. A covardia aqui é esse medo. É um medo que dá timidez. É um medo que alguém sente vergonha. Vergonha do quê? Do Evangelho. É disso que ele está falando. Vergonha do Evangelho. Eu não estou falando de vergonha de ser crente, porque ser crente está na moda hoje. Diferente de anos 30, 40 anos atrás, onde crente não era bem visto, hoje crente é bem visto. Todo mundo é crente, não é? O que mais tem é a igreja. Mas Paulo não está falando do medo de ser crente, da covardia, mas da covardia do Evangelho, de manter a fé verdadeira, de expor a fé verdadeira e de dizer, eu sou servo de Cristo Jesus. Deus me chamou, Deus me deu o seu Espírito. E então, falar das verdades do Evangelho. Porque era isso que Timóteo tinha que fazer na igreja. Falar das verdades do Evangelho. E ele não deveria dar lugar à covardia, a esse medo, a essa timidez. Como disse aos irmãos, esse medo, essa timidez causa vergonha, mas não só isso, mas é um medo egoísta. É um medo que leva alguém a buscar os seus próprios interesses. Porque esse é o medo pecaminoso. Quando alguém põe em primeiro lugar na sua vida, por exemplo, o dinheiro, o poder, o status, o reconhecimento, e isso aqui dentro do que nós estamos tratando, do Evangelho. Tá? Porque existem, sim, cristãos que não expõem a sua fé porque podem ser ridicularizados na universidade, por exemplo. Tem cristãos que não expõem a sua fé porque têm medo de perder uma vaga de emprego, por exemplo. Tem cristãos que não expõem a sua fé porque têm medo de ser ridicularizado na família. Essa é a covardia pecaminosa. Esse é o medo que põe em primeiro lugar os seus interesses, ao invés do Evangelho de Cristo. Paulo está preso por causa do Evangelho. Paulo é perseguido por causa do Evangelho. Timóteo enfrenta o que enfrenta por causa do Evangelho, por causa da verdade de Deus. E quem de nós, irmãos, nunca se encontrou numa condição dessa de covarde? Onde Deus nos deu oportunidade para falar do Evangelho, oportunidade para mensurar as verdades do Evangelho, e nós calamos. Com covardia, com medo de não ser aceito no grupo, ou com qualquer outro medo. Paulo diz, não, Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Qual foi o espírito? Por isso eu disse, Paulo se refere ao poder vindo do alto. Qual o espírito que Deus deu a Timóteo e a todos os crentes, já aplicando? O espírito de coragem, diz Paulo, de poder, de amor e de moderação. Antes de considerar isso, vejam que eu não estou dizendo aqui que nós nunca podemos sentir medo. Acabei de dizer que algumas vezes nós nos encontramos nessa condição. Porque isso é real e isso é natural. Porque nós somos seres humanos e nós somos vasos de barro. E o medo, ele nos assalta em alguns momentos. Sobretudo quando nós estamos promovendo o reino de Deus. Só falar das coisas do Evangelho para um incrédulo, para um professor na universidade que desdenha do Evangelho, a nossa mão treme, a nossa mão começa a suar, fica gelada. É natural isso. O medo nos assalta. Eu digo, o medo nos assalta, sobretudo. Na verdade, esse é o assunto aqui. Né? Não está falando de nenhum outro medo, de escuro ou de qualquer outra coisa, senão medo por causa do Evangelho, por causa das verdades do Evangelho, por causa da luta espiritual na qual nós somos inseridos pelo próprio Deus. Por exemplo, Davi, que era rei de Israel, cabeça de Israel ali, não é? Até figura do Cristo que viria, figura do Antigo Testamento, não é perfeito, por isso ele tinha medo, é apenas uma figura, é uma sombra, apontava para o reino do Cristo verdadeiro, né? O próprio reinado era uma figura no Antigo Testamento, mas Davi, homem, Davi, o ser humano Davi, à frente do povo de Israel, às vezes sentia medo, a ponto de ele escrever no Salmo 55, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim.
contexto é ele, no contexto de luta. No Salmo 56, versículo 3, ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, vou citar apenas um exemplo. É natural que na nossa vida, repito, principalmente quando estamos mencionando as verdades do Evangelho, então há temor, há medo. É muito natural que venha esse medo. E por isso é necessário coragem. É o que Paulo está fazendo a Timóteo. É o que Deus fez quando chamou Josué. Quem não conhece o texto de Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Quem era Josué? Josué era nada menos, nada mais do que substituto de Moisés à frente do povo de Israel. Ele tinha 1000 razões para temer a sua missão. Mas o Senhor disse a ele: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o que Paulo está fazendo com Timóteo. Timóteo, reaviva o dom. Deus não deu espírito de covardia. Prega, Timóteo. Fala, Timóteo. Aquece o dom, Timóteo. Põe brasa. Não deixe que esse dom apague, não. Porque o Senhor não tem dado espírito de covardia. Ele tem dado coragem. O Senhor também fez algo semelhante com o profeta Isaías. Na verdade, com o povo de Israel. A palavra é para o povo de Israel. E Deus usou o profeta Isaías. O Senhor disse: tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uma certa ocasião, não anotei o verso aqui, não vou lembrar da referência, quando Cristo disse: olha, vocês não têm que ter medo de homens. Vocês têm que ter medo daqueles que... porque o homem só pode matar o corpo. Vocês têm que ter medo daquele que pode matar o corpo de vocês e ainda lançar a alma para o inferno. Então, Paulo está encorajando o jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, não temas, não é para usar uma expressão mais comum. Mas Paulo está dizendo: Deus não deu o espírito de covardia, mas deu o espírito, ora, que é do Senhor, não é, irmãos? O espírito de poder. Por que é necessário ter coragem, irmãos? Porque em Apocalipse 21:8 nós lemos que os covardes não herdam o reino de Deus. A covardia, medrosa, egoísta, que quer os seus interesses e não o interesse do Evangelho, esse é pecaminoso e esse lança uma alma para o inferno. Como disse, que Apocalipse 28 diz: covardes e outros, há uma lista lá de pecados, e dentre aquela lista está os covardes. Os covardes não entram no reino de Deus. Por qual razão? Pela razão que nós estamos estudando. Porque Deus dá ao cristão, como deu a Timóteo, o espírito de poder. O poder, obviamente, é do Senhor. É espírito de poder. Poder aqui é habilidade, é capacidade. Esse é o sentido do poder. Não é nada mais além disso. É a capacidade, é habilidade. O poder é de Deus. E Paulo vai fazer referência a isso. No versículo 8, ele diz: não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o quê? O poder de Deus. Que poder? Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O poder é todo de Deus, Timóteo. Não temas. E essa é a palavra que Deus dá para a igreja, para nós, cristãos, crentes, que estamos neste mundo, somos colocados neste mundo para a promoção do reino de Deus. Não tema, o poder é de Deus.
É Deus que habilita, é Deus que capacita. Agora, o dom, eu disse há pouco, todos nós temos dons, porque Deus nos chamou para o ministério cristão, onde quer que nós estejamos. Então, esse dom tem que ser por nós aquecido. A brasa tem que ser colocada lá. Porque existe esse lado. Deus não dá o dom e eu vou dormir. Eu vou armar uma rede e vou dormir e esperar que Deus me use. Não. Tem a responsabilidade direta daquele que recebe o dom da parte de Deus. Então, o poder é de Deus. E o Espírito é o Espírito de poder, que é o de Deus, e é o Espírito de amor, de afeição, de benevolência, claro que vindo da parte de Deus. E esse amor, irmãos, diz respeito ao relacionamento de Deus para com os homens. Foi a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo. Paulo já fez referência lá no início da primeira carta, quando ele louvou a Deus, porque Deus o havia convertido, né, da cegueira espiritual dele, na religião passada dele, e não apenas o havia convertido, mas o havia chamado ao ministério. Deu graças a Deus por isso, porque Deus o havia chamado ao ministério. E nós temos considerado aqui, ele já fez referência também ao chamado de Timóteo, e mencionou novamente a imposição das mãos, encorajando Timóteo a desempenhar esse ministério. Então, o amor, o espírito de amor aqui, esse amor é essa manifestação da graça de Deus na vida do próprio Timóteo. Porque Deus deu paz para Timóteo, né, no relacionamento que ele tem com Deus. E como um ministro do Evangelho, ele deveria também agora conduzir outras pessoas a ter essa paz com Deus. Esse é o amor, esse é o poder. Então, veja, não é espírito de covardia. É um espírito que habilita, é o espírito de poder, e é um espírito que manifesta o amor de Deus e a graça de Deus. A manifestação do poder de Deus, da graça, da sua misericórdia também. E ainda há um outro poder, não é, que Paulo diz que é, ou melhor, o espírito de moderação. Moderação é a estabilidade da mente. É o domínio próprio, mas no sentido aqui de que aquele que não tem esse poder vindo de Deus de moderação, ele tem a sua mente confusa e por isso ele cai na covardia. Por isso ele tem medo, que ele ainda não tem as verdades do Evangelho desenvolvidas, a verdade do Evangelho desenvolvida, e ele ainda não tem aquela coragem de colocar as verdades do Evangelho acima de tudo, custe o que custar, como Paulo fez. Repito, a razão de ele estar preso. Paulo diz, é esse espírito que Deus tem nos dado, de poder, de amor e de moderação também, de compreensão, de mente sã, de compreender as verdades espirituais para então pagar o preço por causa daquelas verdades espirituais, verdades vindas de Deus. Só tendo essa mente sã, só tendo muito bem estabelecido, tudo muito bem estabelecido pelo próprio Espírito, não é, de poder, de amor e de moderação, que alguém consegue defender as verdades do Evangelho, que alguém consegue promover a palavra de Deus. Se houver uma mente confusa, então vai haver covardia. Porque a covardia e o medo revelam os nossos valores. Quais são os nossos valores? O que é que nós temos tido como mais importante na nossa vida? É isso que nós vamos externar. É isso que nós vamos defender. Aquilo que nós entendemos como algo mais importante na minha vida. Aqueles que amam o dinheiro vão defender o dinheiro, que amam o poder vão defender o poder, o que amam o status vão defender o status, e aqueles que amam a verdade vão defender a verdade do Evangelho. Custe o que custar, como Paulo na prisão, como Timóteo, um servo fiel, um filho fiel, também designado por Deus, chamado pelo próprio Deus, sob a imposição das mãos do apóstolo Paulo, que era graça para ele, que era bênção para ele ter aprendido com o apóstolo Paulo. Então, irmãos, reavive o dom, Timóteo, acende o dom, aquece o dom, mantém o dom aquecido e não seja covarde. O que fica para nós, irmão, nesses dois versículos? Primeiro, que nós devemos ser diligentes. Diligentes na vida cristã. Como nós vimos, para o bom exercício dos nossos dons, nós precisamos reavivá-los. Entendam isso.
Nós precisamos mantê-los acesos. Não se desenvolve um dom de forma negligente. Não se desenvolve um dom sentado, deitado. Não. É necessário que haja sempre a manutenção da brasa. Sempre o carvão tem que ser colocado ali naquele fogo para que o fogo não apague. Essa era a figura que Paulo tinha. Essa é uma figura que diz muito sobre a realidade espiritual nossa. Não reavivamos o dom de qualquer modo, mas usando os meios de graça e, claro, na total dependência do nosso Senhor. Afinal de contas, o poder é de Deus. O espírito de poder é do próprio Deus. O amor vem do próprio Deus. Porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza terrena, a nossa natureza herdada dos nossos primeiros pais, não nos dá nenhuma habilidade, nenhum poder, é a ideia aqui que eu mencionei, não nos dá nenhum amor, pelo contrário, porque nós temos mais tendência ao egoísmo, e não nos dá uma mente sã, uma mente organizada para defender a verdade do Evangelho. Então, quando nós usamos os meios de graça, oração, leitura bíblica, frequência à igreja, os cultos, então não deixa de ser uma forma de nós estarmos reavivando aquilo que Deus nos dá. Trazer a memória. Timóteo, traz a memória. Eu te admoesto que tu te lembres de fazer isso. Eu disse há pouco que alguns vivem do passado só, não é? É ruim quando alguém vive do passado e não consegue experimentar a presença de Deus e a bondade de Deus hoje. Mas aqueles que conseguem ver a graça de Deus, a manifestação de Deus na sua vida hoje, também é muito bom nós lembrarmos do passado, lembrarmos de como Deus nos alcançou. Por causa das lutas da vida, por causa das lutas do ministério cristão, porque é luta mesmo, Paulo vai fazer o que ele fez na primeira carta, combate, Timóteo, bom combate, é a luta mesmo. Por causa das lutas, da dificuldade do ministério cristão, nós queremos desanimar, nós esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. E é bom, sem dúvida nenhuma, trazer à memória como Deus nos alcançou. Espero que todos tenham tido experiências com Deus. Momento em que Deus nos alcançou, nos conscientizou da nossa pecaminosidade, abriu o nosso entendimento, aqueceu o nosso coração quando nós estávamos lendo a Bíblia, quando nós estávamos orando, e nós tivemos o nosso coração aquecido pelo Espírito de Deus, e vibramos com aquilo, e vimos a mudança de vida, porque eu roubava, agora eu não roubo mais, eu matava, eu não mato mais, eu mentia, eu não minto mais, eu era idólatra, não sou mais. Tudo isso é graça que nós podemos trazer à memória para reavivar o dom e ver como Deus de fato foi gracioso conosco, Ele permanece sendo gracioso conosco, nos conduzindo nesse caminho. Então devemos ser diligentes, sempre aquecer, sempre reavivar o dom. E a outra lição é o oposto, é que nós não podemos ser medrosos. E é importante essa palavra, como toda a palavra de Deus, mas é importante para nós, porque a nossa época, irmãos, é de declínio espiritual. Essa aqui é a verdade. A nossa época é de declínio espiritual. Paulo vai fazer menção a isso mais adiante, no capítulo 3, quando ele diz, sabe, porém isto, Timóteo, nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis, homens serão egoístas, amantes de si mesmos, obedientes aos pais, enfim. Essa é a realidade nossa. Nós vivemos um declínio espiritual. O evangelicalismo triunfante diz que o mundo está sendo alcançado, não é? Bom, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. De fato, a igreja está avançando, mas não como o comércio evangélico apresenta, não como os triunfalistas apresentam. Porque nós sabemos, como eu disse, que nós vivemos uma época de declínio espiritual, de apostasia. Eu penso que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, conhece alguém
que um dia esteve na igreja, fazendo o que tinha que fazer na igreja, falava do Evangelho, compartilhava o Evangelho, amava o culto, e hoje está longe da igreja. E hoje parece que não aconteceu nada no passado. E se você for conversar, é capaz ainda de você levar uma palavra dura de objeção. E aí, o que nós temos que ter, à luz dos versos que nós estudamos? Coragem. Que Deus nos dê coragem. Coragem para lutarmos pela fé genuinamente evangélica, pela verdade de Deus. Porque eu repito, o dom de Timóteo era ser pastor, mas o dom da maioria, os irmãos estão aqui, não é ser pastor, mas é ser um crente. É o ministério cristão. O Espírito que Deus deu a Timóteo é o Espírito que Deus deu a você como crente, como cristão, para que você anuncie as verdades do Evangelho, onde quer que você esteja, do modo com que você saiba compartilhar do Evangelho. Mas é necessário compartilhar do Evangelho, é necessário promover o reino, é necessário falar das verdades de Deus. Porque o Espírito é de quê? De poder, de amor e de moderação, como nós aprendemos aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu peço ao presbítero Isoênio que escolha um hino cante. Vamos louvar o Senhor, depois orar e encerrar o culto. Vamos cantar no inário, o hino 303.